Oi, pessoal, boa noite. Bem-vindos todos a mais um Papo na Rede. Dessa vez, hoje a gente está fazendo um dia bem bacana sobre as terapias integrativas. Começamos de manhã com o André sobre a yoga. A pronúncia certa é yoga, eu que falo errado. E agora a gente está trazendo, estou muito feliz de trazer a Gilmara, que é a mãe da Vitória, para falar um pouquinho sobre os óleos essenciais, e é um assunto que me interessa bastante, porque eu já uso há um tempinho, mas não com tanta frequência na Maíra, enfim, estou muito animada para falar sobre os óleos e sobre as benfeitorias, né? O que ele faz de bom para a gente, e enfim, é isso. Vou passar a palavra para a Kelly, que a Kelly já usa os óleos há um tempinho, né, Kelly, com a Júlia, então pode falar um pouquinho mais da experiência dela, e depois a Gilmara pode se apresentar e mostrar. Ela trouxe até uma apresentação bonita aqui para a gente também, para a gente acompanhar. Primeiramente, eu queria agradecer, Gilmara, pelo convite, né, por você ter aceitado o nosso convite. Eu já estou numa trajetória aqui, assim, usando os óleos. A gente tem um grupinho aqui de Minas, onde a gente troca bastante experiência. A gente tem um grupo bastante grande aqui de mães que estão usando, né? Com os filhos, com síndrome de Down, mas assim, e eu tenho usado muito aqui na minha casa com todo mundo. A minha mais velha ama os óleos, sabe? Para tudo ela me pergunta: mamãe, eu preciso de um óleo para isso, eu preciso de um óleo para aquilo. Ela ama, assim, a que mais usa aqui em casa é ela. Eu uso na minha mais nova, que tem síndrome de Down, mas a minha mais velha, para ela, eu até mandei um link para ela, mas ela tá dormindo, chegou de viagem, acho que ela não vai conseguir participar. Mas a gente tem muitas dúvidas, né, em relação, assim, a como conciliar, né, os dois óleos, como usar dois. Às vezes tem vários que a gente precisa de vários, né? E aí você não sabe que horas que você usa, como que você pode usar dois ao mesmo tempo. Essa coisa dessa mistura é uma dúvida muito grande que eu percebo, assim, é uma dúvida minha, e eu percebo que seja também dúvida de várias pessoas, né? Essa coisa do misturar os óleos. Ou mesmo que você não misture em um só, mas que horas você usa, daí quanto tempo que você pode usar, se um não interfere no efeito do outro, sabe? São algumas dúvidas, assim, que a gente tem, que eu acho que a gente vai poder ter um papo legal aqui sobre isso. Então, muito obrigada, tá, por você ter topado estar aqui conosco, e vamos lá para te ouvir. Nossa, quero agradecer o convite, né? Primeiramente, boa noite, né, para vocês, boa noite para todos que estão nos assistindo. E é uma honra, assim, de ímpeto, assim, de início eu fiquei, assim, um pouco receosa, porque eu nunca falei sobre isso. Eu acabei de me formar em aromaterapia e descobri na aromaterapia uma paixão, né? Mas todo dia a gente aprende um pouquinho, e eu espero aprender, inclusive, com vocês. Eu gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Gilmara, eu sou mãe da Ana Valentina, que tem 6 anos de idade, tem síndrome de Down. E a minha trajetória, né, na aromaterapia, ela é bem interessante, porque, na verdade, de ofício, eu sou bancária, não tem nada a ver com aromaterapia, e eu tive a felicidade de receber a primeira prescrição de óleos essenciais através da nutricionista da minha filha. E ela me trouxe para esse universo, porque inclusive ela deu uma das cadeiras do curso de aromaterapia que eu cursei. Foi ela que falou para mim sobre o curso. E eu sou extremamente grata à doutora Tiziane por conta disso, né? Aqui fica o registro. Obrigada, Tiziane. Eu já ouvi falar muito da Tiziane. Ela é fantástica. Sim. É uma referência de vida, inclusive, de saúde, né? De forma integrativa sempre. Primeiro, pela alimentação, né, da Valentina. Isso, eu tenho um olhar bacana para síndrome de Down, né? Exatamente. Uhum. E autismo também, né? E TDAH também. Então, assim, como falar dos óleos essenciais sem falar um pouquinho da minha história, né? Como é que eu cheguei nesse universo, né? Na verdade, eu preciso contextualizar que não somente através dos óleos essenciais, mas eu sempre busquei tudo que eu pudesse ter de recursos para que a minha filha se desenvolvesse plenamente, né? Cognitivamente,
neurologicamente, em termos de desenvoltura, alimentação adequada. Então, tudo de forma mais integrativa possível, de forma mais natural, né? Eu não sou muito adepta de medicação, de remédios, de controlar o humor, foco e atenção através de recursos farmacêuticos, né? Então, eu tive essa felicidade de receber essas 2 primeiras prescrições. Na época, foi prescrito para ela, ela estava com fungo, né? Estava roendo unhas. E aí, de repente, a Tiziane prescreveu óleo essencial de melaleuca e de orégano. Lá um pouquinho mais na frente eu vou falar um pouco sobre a propriedade desses óleos. Sobretudo do orégano, que ele é dermocáustico, né? As pessoas precisam ter muito cuidado com o óleo de orégano. A manipulação dele, ela requer um certo cuidado. E assim, obviamente que não somente através dos óleos essenciais, ela também recebeu um tratamento adicional. Eu quero deixar bem claro, né, para as pessoas acharem, mas como que um óleo essencial, me pergunto muito isso, como que um óleo essencial pode curar, né, uma pessoa, pode resolver uma questão de uma doença? Eu costumo dizer, exatamente por conta disso, o título é integrativo, né? Os óleos essenciais como terapia integrativa. Por que uma terapia integrativa? Os óleos essenciais, por si só, eles se juntam um protocolo, né? Eu não cuido da minha filha só com óleos essenciais. Ela recebe alimentação balanceada, ela recebe suplementação desde os 2 anos de idade, ela recebe tratamento com TO, tratamento com fono, psicopedagoga. Então, é todo um complexo de fatores, né? Que juntos trabalham para que ela tenha um desenvolvimento pleno, né? Autossuficiência, inclusive. E como que a gente introduz os óleos essenciais nesse universo, né? E eu gosto sempre de frisar, falo mais de uma vez, né? Que óleo essencial, unicamente, ele não faz um milagre, né? Eu começo a usar óleo essencial de lavanda, minha filha vai dormir amanhã. Não funciona desse jeito. Você precisa respeitar o corpo de cada pessoa, o limite de cada pessoa, o comportamento de cada organismo, né? Cada pessoa reage de uma forma. Existem óleos essenciais, por exemplo, o próprio óleo essencial de lavanda, ele pode trazer relaxamento e favorecer o sono para uma pessoa, mas pode agitar outras. Então, assim, não é simplesmente introduzir o óleo, você precisa testar, tem que ter parcimônia, de preferência começar um óleo por vez, principalmente em crianças, né? Gente que tem filho pequeno, né? Até mesmo os adolescentes. Óleo essencial é sempre, tem que ser paciente, né? Tem que sempre começar com baixas concentrações e de preferência de um óleo de cada vez. E até a gente chegar nas sinergias, que é o que você estava, né, dizendo que tinha dúvidas, né, Kelly? Que a gente pode fazer a junção de vários óleos e aproveitar as propriedades de cada um deles. Existem óleos essenciais que têm 10, 12 propriedades diferentes. Eu uso muito, por exemplo, hortelã-pimenta para dor de cabeça, para pré-treino. Eu malho, uso para treinar. Eu uso para dor, cãibra, né? Então, assim, depende. Eu uso para febre, muito. Hoje em dia, dipirona aqui em casa só em último caso. Inclusive, os meus óleos essenciais de uso particular da minha filha, eu guardo na geladeira, dentro de uma caixinha escrito farmácia. Ou seja, a minha farmácia aqui em casa são os óleos essenciais. Eu cheguei a esse ponto, né? De preterir a indústria farmacêutica e em detrimento dos óleos essenciais. Ou seja, eu escolho os óleos essenciais em primeira mão, sempre que eu posso. Acho que a gente já pode iniciar aqui a apresentação, né? Ok? Vamos lá. O uso dos óleos essenciais como terapia integrativa. Pronto, aqui a gente trouxe os conceitos mais simples, né? Para a gente entender, porque muitas pessoas chegam para mim e falam: eu usei um óleo essencial assim assado, e só que me deu alergia. Ótimo. A primeira coisa que você tem que fazer é realmente testar o óleo essencial. Aí a pessoa me mostra o óleo essencial, quando eu olho, eu falo assim: não, isso não é um óleo essencial, isso é uma essência. Então, eu gostaria muito de deixar bem claro que óleos essenciais são substâncias
oriundas do metabolismo secundário das plantas. Então, elas são extremamente voláteis e são de uso medicinal, porque elas são o que é de mais primoroso na planta. E elas fazem parte do sistema de defesa da planta. São substâncias orgânicas, muito diferente de essências. Então, assim, se você quer obter um benefício medicinal para tratamento de saúde ou de cunho cognitivo, foco, concentração, memória, fungo, uma série de outros benefícios, você precisa utilizar o óleo essencial, não a essência. Já recebi questionamentos, inclusive, de pessoas, eu posso pegar um vidro de essência e colocar no difusor? Não deveria. A essência, ela pode ser tóxica, né? E, diferentemente do óleo essencial. Só em altas doses você pode trazer uma toxicidade para o seu organismo, como eu sempre falei, porque eles são altamente concentrados. E a essência, só para trazer o conceito, não confundir, coloquei de vermelho, inclusive, não confundir com essências que são substâncias sintéticas, ou seja, elas são produzidas, né, pelo homem, artificiais, que não possuem fins terapêuticos. Então, se você quer obter um benefício, né, um tratamento, através do uso dos óleos essenciais, ok, mas dentro das essências você não vai conseguir isso. Né? As essências são simplesmente para deixar um cheirinho no ambiente. Tá certo? O que é a aromaterapia? É a ciência que visa promover a saúde e o bem-estar do corpo, da mente e das emoções através dos óleos essenciais. É exatamente nesse conceito que eu trago e reúno com a palavra integrativa. Por que integrativa? Em que sentido? A aromaterapia, ela trata o ser humano, ela trata o organismo de diversas formas possíveis. Diferentemente da indústria farmacêutica, quando eu pego um composto, um fármaco qualquer, sei lá, um remédio para dor de cabeça, de regra, ele vai servir especificamente para aquele fim, né? Para dor de cabeça. Normalmente uma, no máximo, 2 propriedades. Já quando eu pego, por exemplo, um óleo de hortelã-pimenta, ele tem 10, 12 benefícios adjacentes, né? Juntos naquela substância. Então, ele vai tratar a sua dor de cabeça, mas também vai tratar várias outras questões do seu organismo. Ele age sistemicamente, né? Por isso, esse recurso de falar de forma integrativa, porque ele também pode tratar, como óleo de lavanda, suas emoções. Às vezes, você tem um comportamento, uma doença, né? Simplesmente de fundo emocional. Às vezes, você toma um remédio, tenta tratar aquela causa, aquele sintoma, mas não trata a causa, né? Então, os óleos essenciais, eles são utilizados exatamente de forma bem mais ampla. Você trata as emoções e, através das emoções, através do aroma, você consegue alcançar o objetivo final, que é tratar a doença. Com 1, 2, talvez até 3 óleos essenciais ou mais. Tudo certo, Kelly? Alguma dúvida? Tudo certo, tudo tranquilo. Estou indo rápido demais? Não, tá. Eu me Kelly tá apaguei. só anotando lá, Kelly tá só canetando. Não, eu me apaguei aqui, que eu tô mandando mensagem chamando o povo, uai. Me escondi aqui por isso. Então, essa parte é a parte mais interessante, inclusive polêmica, que a gente vai falar um pouquinho também lá mais no finalzinho desse slide, de ingestão, que é bem polêmico. Inclusive, no curso de aromaterapia, existem professores que recomendam, outros que definitivamente não recomendam, por uma série de questões. A via principal de administração dos óleos essenciais é a via olfativa. Por quê? Através do olfato, você acessa o sistema límbico, que é o sistema das emoções, né, no cérebro. E as emoções, elas te remetem para infinitos lugares, né? Elas fazem resgates emocionais, elas trazem memórias, momentos, inclusive resgate de traumas, né? Tem óleo essencial para trauma. Você trata de diversas formas. Então, se você quiser um benefício mais rápido, mais imediato, normalmente a gente inicia pela via olfativa. E eu sempre gosto antes de iniciar
o tratamento com o óleo essencial, eu costumo fazer um teste. Por exemplo, eu trouxe até uns vidrinhos, que é o que a Kelly queria saber, né? Eu uso muito esses vidrinhos para fazer os que a gente chama de blends. O que são blends? São as misturinhas, né? Que você faz a sinergia, você faz primeiro a anamnese da pessoa para saber se ela pode, por exemplo, usar um óleo de alecrim, que ele pode causar microespasmos, né, em crianças, até convulsão, e pessoas que não sabem disso, e tem que ter muita cautela com óleo de alecrim, por exemplo. Então, a gente faz uma anamnese, faz um levantamento da saúde da pessoa, procura saber o que ela come, o que deixa de comer, porque às vezes você pode, com óleo essencial, se ela toma alguma medicação, porque pode interagir com essa medicação, né? A gente chama de interação positiva e interação negativa. Positiva é aumentar o efeito do medicamento e a negativa é anular. Então, tem todas essas possibilidades. Eu estava abrindo aqui para vocês conhecerem, ó. É um vidrinho de 10 ml. Por que ele é escurinho? Que a gente chama de cor âmbar. Porque é para reter as propriedades do óleo essencial e protegê-lo do sol, da luminosidade. Porque o óleo essencial ele é fotossensível, né? Então ele tem uma reação com a luz. Então aqui sempre dê preferência para vidros escuros, nunca claros, exatamente para evitar essa reação. Por isso, a maioria dos óleos essenciais só vem aqui, ó, no vidrinho escuro. Entendeu? De cor âmbar. Posso fazer uma pergunta rápida, já só para não perder o fluxo? Claro. Se você for fazer uma mistura, alguma coisa, pode botar num pote de plástico? Você acha ruim? Bem, se for pouquinho, assim, não. Plástico não. Nunca. Por quê? Inclusive, você me lembrou um fator que acontece muito lá no trabalho, e eu vou comentar assim que eu responder a sua pergunta. Por que não? O vidro, ele não forma uma reação química com o óleo essencial. O óleo essencial, ele é um composto, né, orgânico, mas ele tem moléculas que dependendo de qual substância que entra em contato com ela, ele reage com essa substância. O plástico é um deles. Se você observar, se você quiser fazer um teste a olho nu, pegue essas garrafinhas que a gente leva para o trabalho, assim, para ficar bebendo água. Não tem garrafinha de plástico? Hoje tem aqueles copos coloridos, tem aqueles canudos lindos, né? Experimenta colocar, por exemplo, para ingestão, um óleo essencial de limão. E daqui a um mês você me diz o que foi que aconteceu com o seu copo. Ele corrói o copo todo por dentro. Em pouco tempo de uso. Porque há uma reação química entre o plástico, as partículas do plástico e o óleo essencial. Então, com o tempo, o seu copo vai ficar poroso e você vai estar ingerindo partículas de plástico. Infelizmente. Então, nunca use um vidrinho de plástico. Nada de óleo essencial para plástico. Se for adicionar em algum local para fazer ingestão, vidro. Sempre vidro. Ok? Pronto. Então, é aqui que a gente costuma fazer sinergias. Por que eu gosto muito desses vidrinhos? Porque eu faço a esterilização, né? E ele tem um roll-on. Então, para você fazer o teste. Eu passo na criança, de preferência, aqui no pulso, que fica mais visível, né? E espero 1, 2 horas. Peço para a mãe acompanhar. Falo, olha, para ver se ela não tem nenhum tipo de alergia àquele óleo. Eu evito muito fazer blend para criança com muitas concentrações de óleo, até porque existe um limite, né, de quantidade de óleo, porque senão realmente um começa a interagir, faz uma sinergia maior do que o outro, principalmente em criança, exatamente por isso, porque às vezes ela desenvolve uma alergia, você não sabe qual dos 4 óleos que você colocou aqui dentro. Então, às vezes eu peço para fazer, eu faço 4 vidrinhos, testa, né? Ou a pessoa adquire os óleos e já faz o teste. Fez o teste, não tem alergia, ótimo. Então, vamos começar a fazer sinergias. Vamos começar com um de lavanda. Daqui a 15 dias a gente introduz o segundo. Vamos para o terceiro. Não, eu já usei. Ótimo. Então, vamos fazer a sinergia para aquilo que a criança necessita naquele momento. Sei lá, um problema respiratório, né? Para minha filha, ela tem N vidrinhos desses daqui. Porque dependendo do momento do dia, né? Eu quero ativar a fala, né? O DDR, vetiver para foco. Eu quero ativar isso, eu quero ativar aquilo. Não, hoje vou deixar ela sem óleo.
hoje eu vou focar só na suplementação. Ela não usa óleo todos os dias, não. Mas à noite ela usa, minto. Ela usa todos os dias, porque à noite eu coloco para dormir. Eu vou alternando. E aí é importante falar, gente, se eu estiver falando muito rápido, pelo amor de Deus, me interrompa. É porque às vezes eu introduzo um assunto e lembro de outro, se eu não falar, igual a Gabi, vou esquecer. É importante falar que é interessante, às vezes você vê pessoas usando, eu amo lavanda e tal, mas é interessante sempre você respeitar um limite de tempo de utilização de óleo essencial. Porque óleo essencial, gente, é igual um remédio. A não ser que seja um remédio de uso obrigatório para a vida toda, ok, né? Mas é interessante você fazer permutas. Sei lá, eu uso lavanda, sei lá, usei durante 2 meses. Suspende, interrompe. Acho até 2 meses muito. Eu sempre faço permutas. A minha filha, um dia ela dorme com lavanda, outro dia com magerona. E eu vou permutando. Uma semana com esse, uma semana com aquele. Depois retoma a lavanda. Até porque o corpo acaba se habituando àquela substância, né? E de repente pode até desenvolver uma alergia. Tudo isso a gente tem que observar. É importante. Pronto. A via olfativa. Vou pegar um óleo essencial. Hortelã-pimenta, por exemplo, né? Como fazer a inalação? A inalação você pode simplesmente pegar, não vou fazer propaganda para ninguém, então deixa eu virar aqui o vidro. A inalação mais fácil, se você não quiser, se tiver com a mão suja, quiser, pode fazer no próprio vidro aqui, ó. Não precisa encostar o nariz, o hortelã-pimenta ele é bem ativo, né? E faz a inalação. Pode colocar uma gota na palma da mão, palma as mãos e aproxima para a via respiratória. Não precisa encostar. Espera ele volatilizar um pouquinho. Às vezes a pessoa até tosse se o óleo for muito ativo. Eu recomendo, por exemplo, você fazer isso durante 3 minutos, pelo menos, vagarosamente, enquanto tiver óleo na sua mão, né? E faz a inalação. E a terceira opção do uso de forma olfativa, só que tem outras também, por exemplo, que são adjacentes, como o colar difusor. Ó, é muito simples, você tem várias lojinhas até na internet. O que tem aqui dentro? Tem um feltro, esse aqui fica difícil de abrir porque tem que tirar o colar. Tem um feltro, eu trouxe o feltro, ó. É o feltro. Essas pastilhazinhas aqui, elas são porosas, onde você pinga o óleo essencial e coloca aqui dentro. Eu tô com óleo de rosas, que ele me acalma. Eu tava ansiosa. Aí eu coloquei aqui dentro, que coloca 2, dependendo de quão ativo é o óleo, né? Você pode colocar quantas gotinhas você quiser, mas eu recomendo não abusar, porque senão fica muito enjoativo. Coloca no feltro e coloca ele no colar difusor. Existe a pulseira difusor também, ó. É bem interessante. E o legal dessa pulseira, essa eu ganhei de presente da Gisele. Essa aqui, olha, você coloca ela em contato com o pulso, no pulso e também nos pés. Eu me lembrei que tem também partes interessantíssimas para a absorção do óleo essencial. No pulso, tem os pontos de acupuntura principais. Então, você pode colocar a pulseira já em contato, a parte do óleo essencial, em contato com o seu pulso. E posiciona ela, né? Você amarra. Você já está fazendo a utilização de forma tópica, né? Não é nem inalatória. Ou, se você quiser virar, você cheira assim. É bem interessante. Eu tive uma cadeira no curso de aromaterapia que era os óleos essenciais em conjunção com a acupuntura. Eram pontos de acupuntura aromática. Por exemplo, para você curar febre, existem pontos, coração, 6, se eu não me engano, tem outros aqui no punho também, que age mais rapidamente para que a febre ceda, com hortelã-pimenta, entre outros, né? São vários. A acupuntura é milenar, né? Aí, você pode
que não dá para mostrar. E você pode finalmente usar o difusor. Aqui, tá ligado? Tá. Ó, não sei se dá para vocês verem. Esse é o que eu mais recomendo para uso em crianças, né? Porque criança é difícil, a criança não vai ficar inalando o óleo essencial ali, né? O colar difusor é uma boa, se a criança usar, né? É bem interessante também. Só que à noite, por exemplo, as nossas crianças, pelo menos a minha filha, ela sempre teve muito problema de respiração, problemas de trato respiratório, né? De fechar o narizinho e tal. Então, eu procuro colocar sinergias para melhorar esse fluxo respiratório e também para favorecer o sono. Gilmara, e Oi. qualquer tipo de difusor? Não. Ótima pergunta, Kelly. As pessoas me perguntam, por exemplo, eu não gosto muito daqueles difusores elétricos que você coloca na parede, por exemplo. Por quê? O óleo essencial, além de ser caro, né, uma substância cara, ele queima o óleo essencial, porque aquela temperatura que ele alcança, ele não faz com que o óleo essencial se fragmente como o difusor ultrassônico. Porque aqui, o que é esse difusor? Ele é... Não sei se vai dar para mostrar, porque ele costuma subir aqui. Ó, aqui tem um pouquinho de água. Gente, é importante também falar que difusor é diferente de umidificador, ok? O umidificador é aquele que tem aquela quantidade de água grande que a gente coloca no quarto para umedecer o ambiente, né? Em lugares muito secos. Eu, propriamente, não gosto muito, porque quando a gente leva muita umidade para o quarto, favorece o surgimento de fungos, né? No ar-condicionado. Então, assim, eu não gosto muito. Diferentemente do difusor, que ele tem muito pouquinha água, e dentro dessa água você adiciona as gotas de óleo essencial. E ele faz essa névoa. O que é essa névoa? Se não as partículas de água se juntando, se fundindo com as partículas do óleo essencial. Por isso ele é chamado de difusor ultrassônico. É esse processo de quebra de moléculas que faz com que ele jogue essas moléculas no ar e que a pessoa, através da inalação ali dormindo, se favoreça com o aroma, né? Com os benefícios daquele óleo que você depositou no difusor. Então, é uma ferramenta assim, indispensável para aromaterapia, para você fazer um tratamento, principalmente em crianças. E não precisa ser só à noite. Às vezes, a Cláudia está fazendo uma terapia, você já coloca ali antes de começar a terapia, se for para foco, concentração em memória, você já seleciona os óleos essenciais, já coloca perto da criança, entendeu? Para ela já ir recebendo os benefícios daquele aroma, daquele óleo essencial. Respondi sua dúvida, Kelly? Certo. Pronto. Falei do sistema límbico. Pronto, aqui eu falei, o difusor elétrico ultrassônico, colar difusor. Existe também, não sei se vocês já viram, eu não trouxe aqui, aqueles inaladores. Vocês já viram aqueles inaladores que a gente compra até em farmácia? Não sei se vocês conhecem, de Vic, por exemplo, né? Existe, você compra em casas de essências, você compra só o inalador e ali dentro você coloca um algodão ou um feltro, você adiciona o óleo essencial e fica inalando. Ali dura bastante. É muito legal também. É uma opção boa para crianças, que é um pouco maiores, né? Que já tem condições de fazer essa inalação. Desde que o óleo não seja muito ativo, né? Para não deixar na mão da criança, para não ter nenhum tipo de perigo. Vamos falar um pouquinho sobre o uso tópico. Alguma dúvida? Não, tá por mim, pode seguir. Pode ser, acho que tá Todo caladinho, né? Todo mundo caladinho. Todo mundo caladinho. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode ir botando no chat ou levantando a mãozinha, né? Ou escrevendo e a gente vai anotando para perguntar, ou levanta a mãozinha ali para falar e a gente vai, né? Porque às vezes a gente deixa para depois, não sei como você prefere, Gilmara. Porque às vezes você perde o momento, né? Eu acabo esquecendo. Não, por mim pode, se quiser perguntar, pode perguntar. Não tem problema não. Pronto, o uso tópico. Ele acontece por meio da penetração do óleo essencial, né, em uso em contato com a pele.
e de preferência, e, na verdade, quase que exclusivamente com o auxílio de um óleo vegetal, né, que a gente chama de óleo carreador. E a gente tem também outros elementos para servir de carreador. O que é um carreador? Eu trouxe aqui, ó, que é, por exemplo, um óleo de coco fracionado. Esse aqui é um óleo vegetal, é diferente do óleo essencial. É a forma de extração do óleo, né? De fragmentação dele e de refinamento. Aqui é um óleo de coco. Ó, não sei se dá para vocês verem. Estou colocando algumas gotas aqui. Ele praticamente não tem cheiro. Não tem o cheiro do óleo de coco tradicional, porque ele é fracionado. Fracionado significa que ele é especificamente preparado para receber o óleo essencial. É a forma de composição desse óleo. O que eu fiz aqui? Coloquei algumas gotas para adicionar gotas de óleo essencial. Por que eu faço isso? Porque para uso tópico é necessário sempre que você use um carreador, um óleo carreador, um hidratante. Esse óleo pode ser o óleo de coco, o óleo de semente de uva, óleo de jojoba. O importante é sempre usar um óleo que de uma marca que você repute como uma marca, né, confiável, para evitar alergia, evitar mistura de óleos. Às vezes, tá lá, óleo de jojoba é uma coisa que você não conhece, e aí tem mistura de óleo de soja, mistura. Então, tem que ter cautela nesse sentido para evitar alergias, né? Aí, por exemplo, eu vou adicionar uma gota de óleo de hortelã-pimenta. Vamos supor que eu vou fazer uma massagem no pescoço, por exemplo, para tensão. Eu coloquei apenas uma gota, porque o óleo de hortelã-pimenta ele é bem ativo, né? E vou fazer uma massagem aqui, por exemplo, relaxante. Por que adicionar o óleo carreador? Por que eu não coloco o hortelã-pimenta diretamente na pele? Primeiro, porque o óleo essencial é extremamente volátil. Só o fato dele estar aberto aqui, ele está volatilizando. As moléculas estão evaporando. E por que colocar um óleo carreador? As pessoas falam, mas vai ficar mais fraco, você está diluindo, né? É o contrário, gente. Essa diluição aqui, ela ativa. Por quê? Ela vai aumentar o tempo de permanência do óleo essencial em contato com a pele. Porque óleo dilui em óleo, né? Se eu colocar uma gota, você pode fazer essa experiência em casa. Se eu colocar uma gota de menta peperita, que é o hortelã-pimenta aqui, passar naquela região, você vai ver que ele vai dar aquele geladinho, né? E vai evaporar mais rapidamente. Mas se eu colocar junto com o óleo carreador, ou até mesmo com o hidratante, o óleo fixa mais. O óleo retém as partículas do óleo essencial, o óleo carreador, né? Ou o outro agente carreador, o creme. Então vai ficar ativo mais tempo na sua pele. Vai ficar penetrando ali, as moléculas vão segurá-lo por mais tempo. Entendeu? Por isso a necessidade de você diluir. A diluição ela é altamente recomendada para você fazer a aplicação tópica. Sobretudo rosto, por exemplo. Tem que ter muita cautela em óleo essencial em rosto para evitar mancha, porque o óleo essencial ele é fotossensível, né? Se você estiver fazendo um tratamento de óleo essencial para o rosto, dê preferência para uso noturno. Né? Quando chegar na parte da manhã, você lava o rosto e evita a sua exposição à luz do sol, para evitar manchas. Ok? Pronto. Parte tegumentar, eu já falei. Pronto. Eu me lembro que a Gabi falou, não esquece de falar do creme. Eu até trouxe um creme aqui. Mas eu já estava só esperando para ver se você ia falar ou não, porque assim, dica para a vida, levei para a vida essa daí. Inclusive, já estou aqui pensando um pouco de dor de cabeça. Falei, cara, eu vou fechar meu vídeo e vou ali rapidinho pegar meu hidratante, meu hortelã-pimenta. A dica da vida essa daí, foi ótima. É muito bom, gente. E quando eu uso para minha filha, para febre, por exemplo, eu adoro usar com hidratante. Por quê? Porque não fica pegajoso, né? E o hidratante você pode usar nas regiões mais quentes do corpo, né? Dentro da aromaterapia, a gente costuma dizer que existem pontos específicos para favorecer a retenção dos óleos e fazer com que, através daqueles pontos, né, o seu organismo absorva mais rapidamente. Eu adoro e recomendo também usar muito nos pés, por exemplo, vou fazer
alguma massagem na minha filha. Todo dia à noite eu faço massagem. Ela deita, mamãe, massagem, já levanta o pé. E eu faço massagem nos pés dela, sempre com óleo essencial. Uma lavanda, um ylang-ylang, uma gerona com hidratante, porque eles são altamente relaxantes. E aí eu aproveito e faço também na linha da coluna, nos pulsos e na nuca. Normalmente eu faço no peito quando é algum óleo essencial mais calmante, por exemplo, como a lavanda, por exemplo, né? A manjerona já é mais forte o cheiro dela, para não ficar muito, muito próximo, né? Eu também coloco no difusor, então eu faço uma diluição bem fraquinha para ela, porque para criança a gente tem que sempre que respeitar. Existe uma tabela de diluição que a gente respeita, que é proporcional à idade da criança, e é proporcional também, por exemplo, se ela começou a fazer o tratamento com aromaterapia, você tem que observar como que ela vai reagir àquela substância. Então, tem que ter sempre cuidado, né? Então, a parte de diluição para uso tópico tem que ter muito cuidado e baixas concentrações de preferência. Sobretudo se você nunca usou aquela substância. Aí você pode ir aos poucos e até aumentando a concentração, desde que você respeite o limite máximo, né? Certas gotas por peso, inclusive. E aqui eu faço uma ressalva, porque o uso tópico ele é extremamente perigoso quando você não conhece a substância. Por exemplo, canela cássia. O óleo de canela, assim como o óleo de orégano, eles são dermocáusticos. Ao menor contato dele, ainda que com um pouquinho de creme, com a pele, só se ele estiver extremamente diluído, assim. Uma proporção de muitas gotas de óleo carreador para uma gota de óleo essencial de canela, por exemplo. Mas ainda assim eu não recomendo, porque ele vai pinicar e vai queimar. No momento aí, a sua tendência, eu gosto muito de dar essa dica, eu comentei com a Gabi hoje, a tendência da pessoa é correr e lavar a mão, né? Por exemplo, ou lavar aquela parte do corpo. Nossa, a criança, mamãe tá pinicando, mamãe tá isso. Você não tem que fazer isso. Quando você joga água no óleo essencial, vocês já fizeram uma experiência química, né? Observe uma gota de óleo caindo dentro da água. Água e óleo não se misturam, né? E se você observar, com o tempo, as partículas do óleo essencial, eles vão se fragmentando na água. Você vai ver várias gotinhas de óleo essencial na água, diferentemente do óleo. Se você colocar uma gota de óleo essencial numa colher cheia de óleo de coco, por exemplo, eles vão se fundir. Um vai sobrepor o outro. Então, se tiver uma reação forte do óleo essencial, ao invés de lavar, coloque mais óleo carreador. Adicione óleo carreador até cessar aquela vermelhidão. Pronto, cessou a vermelhidão, acalmou a pele, ótimo. Aí depois você pode retirar lavando. Espera um pouco, né? Parou a reação química, anulou aquele efeito, aí você pode tirar. Já aconteceu de eu passar a mão de hortelã-pimenta no olho, né? Essa é a clássica, né? Eu acho que eu e todo mundo que já usou hortelã-pimenta já fez essa, né? Aquela coisa, esquecer e passar e ficar. Então, aí, no caso, seria passar o óleo carreador no olho mesmo? Aí eu sempre alerto para o seguinte, depende também do óleo carreador, né? Se você for lá e comprou um óleo de... a pessoa às vezes, eu tenho óleo Seve. O óleo Seve tem perfume dentro. Então, assim, tem que ser um óleo vegetal puro, né? Tenha cuidado. Até para você introduzir a aromaterapia, não é qualquer óleo, né? Se você for levar a sério, fazer o tratamento. Normalmente, o aromaterapeuta vai saber prescrever para você qual o melhor óleo carreador, para te dar uma opção para você usar, né? Mas, de preferência, o óleo vegetal puro. Muito cuidado com óleo que tenha alguma substância junto com ele, né? Que aí vai arder do mesmo jeito. Ou, às vezes, pode até piorar. Sim, aí eu faço a diluição, simplesmente pego um pouco de creme, né? Por exemplo, a dica que eu dei para a Gabi, ela estava com muitas dores no pescoço, não era, Gabi? E dor de Era cabeça. Dor de cabeça. Dor de cabeça, enxaqueca, dor no pescoço, estava dando tudo ruim. Aí você pega, eu amo, pega um pouquinho de creme, né?
aqui o creme é de preferência o mais neutro possível, porque de repente mistura cheiro com cheiro, né? Mas assim, se for só para massagem, não tem problema. Pode ser um creme perfumado. Aí não faço nenhum tipo de objeção. Contanto que seja um óleo que não seja dermocáustico, né? E você faz a massagem. Pronto. Hortelã-pimenta é o campeão, né? Nessa região aqui. Para dor de cabeça, ó, nessa região. Fantástico. Muito bom mesmo. Altamente relaxante. Recomendo. Ô, Gilmara, Oi. tem uma pessoa pedindo aqui no chat para você, se você pode mostrar a tabela de diluição para crianças. Eu não tenho ela aqui agora, mas eu posso disponibilizar para a pessoa. Tá ótimo. Porque ela tem várias regrinhas, né? Por exemplo, a minha filha, vou dar um exemplo mais simples, ok? A minha filha tem 6 anos. Normalmente, para um vidrinho desse aqui de 10 ml, eu coloco 6 gotas. Eu respeito a idade dela. É a proporção de diluição mais simples, né? Não está sendo de forma exagerada e nem baixa, e nem leve demais. 6 gotas de óleo essencial. Lembrando que nunca óleo essencial dermocáustico, né? Se você for usar o óleo essencial, por exemplo, de orégano ou óleo essencial de canela cássia, eu tenho muito cuidado. Canela cássia eu gosto muito de usar no difusor. E também, assim, uma gota. Eu conheço pessoas que pegam óleo de lavanda e botam 10 gotas no difusor. Gente, não faça isso. Não faça isso porque é uma exposição desnecessária a uma quantidade altíssima de lavanda. Uma gota de óleo essencial equivale, por exemplo, a 20 xícaras de chá. Ela é extremamente concentrada. Aí, por exemplo, para minha filha, eu coloco o máximo. A lavanda, se vocês já tiveram a oportunidade de inalar o óleo de lavanda, ó, lavanda, a primeira inalação que você faz, você tem até uma necessidade de tossir, porque a lavanda ela é extremamente densa, concentrada, né? Então, assim, principalmente para crianças, no difusor, eu não uso normalmente um óleo só. Então, eu coloco 3 gotinhas do óleo de lavanda e 2 ou 3 de manjericão e manjerona, por exemplo, que favorece o sono, melissa, que aumenta o sono REM. Eu vou sempre adicionando. Eu gosto muito dos mentolados também para favorecer a respiração. O óleo de hortelã-pimenta junto também. O óleo de eucalipto glóbulos. Vou fazendo essas junções. Então, muito cuidado. Sobretudo porque por exemplo, eu dou preferência para o difusor de longa duração e de uso intermitente, porque ele não fica ligado a noite toda, ele liga e desliga sozinho, né? Você programa ele e ele fica ligando e desligando. O quarto da minha filha, ele tem duração de 54 horas. Mas eu programo para ele durar durante 9 horas, que é o máximo de horas que ela dorme, né? E aí ele liga e desliga, para não ficar a noite toda com exposição para aquela substância. Não dá para nós qual que é esse difusor, né? Esse 54 horas, eu nunca ouvi um negócio. Ele é uma bacia desse tamanho, não é não? É o tipo de tecnologia dele. Mas, por exemplo, tem óleos, nem precisa disso tudo, né? Quando você quer, por exemplo, eu desligo ele pela manhã e ainda ele gasta muito, ele é altamente efetivo porque ele gasta muito pouca água. Então, você ainda tem tantão de água, assim, às vezes com aquela mesma substância, eu gosto de lavar, né? Gosto de lavar exatamente para preservar o difusor, senão ele pode queimar. Se você não faz a higienização, a asepsia do difusor, ele entope e queima. Então, você tem que, né? Tem gente que tava com problema de difusor, vai lavar ele, quem sabe ele não volta a funcionar. Aqui, olha, mais 2 dúvidas aqui. Mas depois eu mostro para vocês. Tá, eu quero. Eu coloco uma foto dele. Se existem pessoas em que os óleos essenciais podem não surtir efeito, e para melhorar o sono REM em adultos, qual a melhor fórmula?
Sono REM é melissa. Experiência muito positiva com melissa. Porque a melissa, ela tem propriedades que pouquíssimos óleos têm, exatamente para atuar especificamente nessa área do sono REM. Agora, essa história de o óleo essencial age para uma pessoa, não age para outra. Eu costumo dizer assim, é preciso ter muita parcimônia para você fazer um tratamento com óleos essenciais, porque as pessoas, às vezes, elas querem, igual eu tomo uma pílula de remédio, sarou minha dor de cabeça, né? Às vezes, com óleo essencial, gente, você pode cheirar lavanda, por exemplo, eu gosto muito, me deram essa dica uma vez, eu desconfiei, sabe? Mas funciona, por exemplo, com enxaqueca. Estava com um colega de trabalho outro dia, ele estava com uma enxaqueca que durava, sei lá, 3, 4 dias, e estava até querendo agendar uma ressonância, e ele acabou fazendo a ressonância. Aí eu prescrevi para ele 3 óleos essenciais. Use alternadamente esses óleos. Só que assim, melhorou no primeiro dia? Não. Mas você tem que insistir. Tem pessoas que levam mais tempo mesmo para ter uma resposta. Tem crianças que eu prescrevi óleo essencial para melhorar a qualidade de sono. A mãe só foi observar mesmo, começar a melhorar a qualidade de sono no 15º dia. Então, assim, tem pessoas que levam 1 mês para começar a obter a resposta. E aí começa a obter essa resposta de forma mais intensa, né? A partir desse primeiro mês. Então, assim, é preciso ter um pouco de paciência, insistir um pouquinho mais. Às vezes não é aquela substância que age melhor no seu corpo, troque para outra. Peça ao seu aromaterapeuta um similar. Tem gente que não suporta o cheiro de lavanda, por exemplo. Eu particularmente gosto, mas eu prefiro uma gerona. Ele me acalma muito mais do que a lavanda. Camomila romana, maravilhosa também. Excepcional. Oi, querida! Coisa linda, meu Deus! Parabéns, Kelly! Júlia. A Júlia Oliveira Soares. Ai, que nome lindo! Júlia, Oliveira Soares, meu Deus! Princesa! Não, eu vou te apresentar para a Valentina, viu, Júlia? O cabelo, né? Esse lacinho. Amiga, a mamãe. Mamãe, lenteza. Linda! Parabéns! Aí não sei se só para colocar, isso que você estava falando dos cheiros, né? Eu acho que, para mim, por exemplo, gerânio é um negócio que me enjoa. Eu comprei toda feliz, achando que eu ia, né, resolver minha TPM, ia dar 2 cheiradas no gerânio, ia sair linda. Menina, aquilo não bateu bem, assim. Às vezes, misturando com outra coisa, ele quebra um pouco, mas é uma coisa assim que eu sinto que é muito doce para mim, muito enjoada. Então, melaleuca me dá crise alérgica. Cada um tem a sua coisa, né? Cada um tem a sua peculiaridade. Eu adoro melaleuca, eu acho a delícia, aquele cheiro azedo, assim, meio forte, meio esquisito. Eu gosto. É que o gerânio é um dos meus preferidos. Eu cheiro gerânio e eu tenho a sensação de que abri uma janela assim para o sol, sabe? Gosto, né? E isso é extremamente importante na aromaterapia, porque às vezes a pessoa, aí eu quero, acho que lá na frente tem um slide sobre isso, mas já que você perguntou, eu quero alertar para essas receitas na internet, né? E é extremamente perigoso. Você vê lá, misture 10 gotas de melaleuca com 7 gotas de gerânio, mais 15 gotas de não sei o que, mais 7, entendeu? Às vezes você não sabe se a pessoa vai ter uma reação para aquele óleo essencial. E eu acho mais perigoso ainda quando essas receitas mirabolantes têm óleos que são dermocáusticos. Pessoas ingerindo óleo de orégano assim como se estivesse bebendo água, ingerindo óleo de canela como se estivesse bebendo água. Gente, muito cuidado, né? Até o próprio melaleuca ele irrita a mucosa. Para você usar melaleuca tem que ter cuidado, entendeu? Então, assim, não é simplesmente, funcionou para fulano, vai funcionar para mim. Tá na internet, foi fulana que falou, então deve ser ótimo, né? Não é assim. Tem gente que cheira lavanda e fica assim, grogue. Tem gente que cheira lavanda e fica soltando fogo de artifício.
ser humano, né? Tem pessoas que com óleo essencial que é relaxante não funciona. Óleo essencial cítrico funciona o inverso, ao invés de ativar a alegria, o humor, bem-estar, que é a função do óleo cítrico, a pessoa fica prostrada. Então, assim, é mais raro de acontecer, mas acontece. Então, você tem que ter muita parcimônia. Por isso, começar lentamente, escolhe um óleo essencial, parte depois para outro, aí depois ouse e faça uma sinergia, entendeu? Mas sempre com parcimônia e com baixas concentrações. Cuidado com altas concentrações de óleo essencial. Tem mais pergunta aí? Eu acho que eu já respondi, né? Para essa pessoa que não teve uma boa resposta, peça para o seu aromaterapeuta a substituição ou veja se você usou por um tempo mínimo recomendado, né? Um mês, por exemplo, para você ver a reação do óleo essencial. E tenha paciência. Porque às vezes o processo é mais lento, mas quando ele realmente funciona, já vi pessoas largarem, por exemplo, remédios de dor de cabeça, porque eu tinha dor de cabeça crônica e só uso óleo essencial agora, profilaticamente. Porque o óleo essencial é para isso, para você evitar que a doença chegue. As alergias da vida, por exemplo, com hortelã-pimenta, com o eucalipto, por exemplo. Aproveita que nessa ocasião a gente está usando máscara, né? Eu amo hortelã-pimenta, por exemplo, mas cuidado com os olhos, um pouquinho de hortelã-pimenta na máscara, por fora, não por dentro, para não te queimar, né? Um pouquinho de eucalipto também, de preferência para o glóbulos, que ele é melhor que o radiata. É muito bom. E além de ser um protetor, né? Ajuda aí, você vai estar mais protegida para tentar evitar o contágio com o coronavírus, por exemplo. O alecrim. Eu boto malaleuca do outro lado da máscara. Não sei se... Alecrim, além de aumentar o foco, né? Aí, às vezes você está no trabalho, está ali sem conseguir se concentrar. O óleo de alecrim é fantástico para isso. Mas cuidado com o óleo de alecrim para crianças, porque ele pode causar microespasmos. Então tem que fazer teste. Opa, acho que eu mudei sem querer. Porque falta falar da ingestão, né? Você viu que aqui embaixo eu já coloquei as figurinhas, né? O principal para via olfativa, né? O difusor e a inalação direta. Aqui já para massagem, né? A pessoa utilizando um óleo, certamente um óleo vegetal, eu não sei qual é. E aqui o terceiro, a ingestão. A ingestão é extremamente polêmica. Como eu falei no início, alguns professores do curso de aromaterapia recomendam o uso por ingestão, outros simplesmente não recomendam. Existe uma vertente que é totalmente favorável, né? Tem óleos essenciais que têm autorização para ingestão aqui, são utilizados no Brasil, mas essa autorização normalmente ela é vinda dos Estados Unidos. Aqui no Brasil isso ainda não até a última informação que eu obtive, não sei se já atualizaram, não tem regulamentação para ingestão, né? As pessoas que fazem ingestão, muitas têm experiência para fazer, então ok, tudo bem, mas tem que ter cautela, porque aquela questão de você ter que respeitar o limite de cada organismo, respeitar alergias, respeitar medicamentos que podem interagir com óleo essencial. Eu, particularmente, eu faço a ingestão do óleo essencial de limão. E eu amo, e assim, eu tenho problema de retenção, né? O óleo de limão, além de aumentar a imunidade também, ele me ajuda na parte digestiva, né? Do intestino, na verdade. Ele solta o intestino, ele regula o seu intestino. Então, eu tive uma experiência positiva. Agora, nem por isso eu saio prescrevendo óleo de limão para todo mundo, entendeu? E eu respeito porque eu tenho muito receio de prescrever óleo essencial para ingestão por causa disso. Cada organismo é um organismo. Mas eu respeito as pessoas que privilegiam a ingestão, né? Porque é uma forma de uso rápido, absorção rápida, e ela realmente surte efeito, porque eu já fiz ingestão de outros óleos, inclusive. Mas eu sempre recomendo muita cautela, porque em níveis
excessivos de quantidade de óleo essencial, inclusive por muito tempo, pode causar toxicidade ao organismo, né? Ao rim, ao fígado, que vão ter uma grande dificuldade de metabolizar algumas substâncias, né? Para eliminar do seu organismo. Sobretudo se essas substâncias forem complexas, né? Como alguns óleos essenciais são. Pronto, eu acho que eu falei um pouquinho disso já, né? O que significa o uso integrativo dos óleos essenciais. A aromaterapia é uma poderosa ferramenta de tratamento e ela pode ser tão abrangente que pode te auxiliar na função imunológica, fisiológica do seu organismo, auxilia na promoção do bem-estar, na criação de um estado positivo, junto com os óleos cítricos, por exemplo, relaxante, os óleos como a lavanda, por exemplo, a manjerona, entre outras propriedades. E o uso integrativo significa buscar a saúde, o bem-estar, observando e avaliando aspectos que vão além da doença física ou do sintoma, né? Como questões emocionais, sociais, mentais e alimentação. E aqui eu faço uma pausa, exatamente porque esses pontos finais aqui são muito importantes. Na aromaterapia, a gente às vezes chega para você, eu tô com dor de cabeça, né? Tá, usa, né, aquela receitinha simples, usa menta peperita, passa ou com hidratante ou faz inalação que você melhora. Mas qual é a causa da sua dor de cabeça? Você já parou para pensar, né? Pode ser exame pode ser vista, né? Você vai no oculista e você pode resolver mais facilmente. Mas pode ser de origem nervosa, às vezes é um estresse no trabalho, às vezes pode ser depressão, pode ser pode ser pressão, inclusive. Então tem que ter cuidado com óleos essenciais que elevam a pressão. Antes de prescrever o óleo essencial, você precisa saber se a pessoa tem problema para de pressão, né? Aliás. Então tem que ter muita cautela. Então, o óleo essencial, antes de você fazer a prescrição, você tem que ver, né, um pouco sobre o que a pessoa come, qual é o dia a dia da pessoa, o que ela faz, como ela chegou naquele estado, naquela necessidade, para que você possa holisticamente observar como os óleos essenciais podem interagir naquele organismo favoravelmente, né? Às vezes não é só tratando a questão da dor de cabeça, às vezes você tem que tratar o sono, a pessoa não dorme bem, pessoas que não dormem bem vão ter dor de cabeça com frequência. Então, assim, tem que ver isso com bastante cuidado antes de fazer a prescrição. Então, essa é a ideia essencial da aromaterapia, trabalhar holisticamente o organismo, né? Para que ele funcione melhor, para que o óleo essencial seja recebido num ambiente mais favorável, entendeu? E eu pergunto muito, inclusive, que a criança come. Por exemplo, muitos pais chegam para mim e falam: mas minha filha não tá conseguindo ter foco, não tem concentração, não quer fazer as atividades, que é muito comum, às vezes, para as nossas crianças, né? Mas você está cuidando da alimentação dela? Por exemplo, a minha filha, ela acompanhada pela nutricionista que eu mencionei no começo da live, né? E assim, no começo, realmente, a Valentina mal queria sentar para fazer as atividades. E ainda com óleo essencial, estava difícil. Aí, o que eu fiz? Não, vamos reeducar a alimentação dela, vou mexer aqui, vou mexer ali. Então, assim, é um todo. Não é só o óleo essencial, entendeu? Se eu não cuidar da alimentação, se eu não cuidar do sono, se eu não cuidar do bem-estar dela geral, tudo no organismo passa a não funcionar bem, né? Então, fica mais difícil com que o óleo essencial interaja naquele organismo. Então, você tem que cuidar de tudo. Tem que dar atenção para tudo. Extremamente importante. Então, pegando um gancho nisso que você falou, tem uma pergunta. Uhum. Eu acho que tem muito a ver com o que você está falando. O que o aromaterapeuta leva em consideração quando ele vai indicar o óleo essencial para cada pessoa? Como é feita essa indicação? É baseada em quê? Pronto, exatamente. Eu falei um pouquinho disso, né, no começo. Antes de fazer a prescrição, eu levo muito em consideração exatamente tudo isso que eu mencionei no começo. Se for uma criança, por exemplo, até se fosse minha filha, o que ela come?
como é a rotina dela? Ela dorme bem, né? Aqui eu vou entrar um pouquinho numa questão que às vezes gera muita polêmica, mas assim, que é extremamente importante, sobretudo no universo das crianças com síndrome de Down. A Ana Valentina, minha filha, ela é suplementada desde os 2 anos de idade, né? E ela já recebe uma alimentação direcionada, sem glúten, né? Sem leite, o problema essencial não é propriamente o leite, mas a caseína, né? A proteína do leite. Por uma série de questões que eu não vou dar o detalhamento maior aqui para não me alongar. Mas esses produtos, eles inflamam o organismo, fazem com que o intestino não funcione corretamente e geram uma série de inflamações no organismo. Pioram o quadro imunológico, pioram o quadro respiratório, pioram a função cognitiva da criança. Eles minam a defesa. Então, assim, por uma série de questões, eu trato isso nela e ela é suplementada. Ela recebe o protocolo TNI, que é o Nutrivene, né? Desde os 2 anos de idade. Ela recebe antioxidantes, protetores neurais, ela é acompanhada por um bioquímico, ela tem a nutricionista dela, faz exames de sangue periodicamente para saber se tudo aquilo está ok, onde a gente pode mexer, onde a gente tem que melhorar. Então, é um complexo. E agora, com os óleos essenciais, que trouxeram um suporte integrativo fantástico para ela, sobretudo para a questão cognitiva, né? Para fala também. Então, para tudo isso, antes de fazer a prescrição para uma pessoa, é extremamente importante você fazer uma anamnese. Doenças pregressas que a pessoa já teve, o que ela ainda tem. Você já teve câncer? Existem estudos que pessoas que estão em tratamento de câncer, você deve evitar prescrever lavanda, porque ela pode agir em nível celular, na verdade, por uma questão hormonal, né? E pode ter efeito para pessoas que têm câncer ou que recentemente receberam um tratamento de câncer. Então, tem uma série de fatores. Pessoas que têm pressão alta, tem que evitar óleos essenciais. Eu estou em tratamento. Nunca sabia disso. Eu tive um câncer de mama, estou em tratamento ainda e eu uso lavanda. Sempre. Meu Deus! A lavanda, ela tem o poder de agir em nível hormonal, né? Então, ela significa que você vai piorar? Não necessariamente, mas ela pode, se você está fazendo um tratamento, ela pode interferir no seu fluxo hormonal, entendeu? Tem artigo científico que indica isso. Só que o que acontece? Tudo que eu estou falando aqui para vocês tem prova concreta. A aromaterapia ela é muito nova no Brasil, né? Assim, falando em termos de uso efetivo de óleos essenciais. Então, tem muitos estudos ainda sendo feitos. Tem uma leva de pessoas que, por exemplo, assim como a ingestão, que indicam a ingestão, outras pessoas simplesmente condenam. Então, assim, é sempre ter parcimônia, é que eu falo, né? O que eu recebi de orientação foi exatamente isso. Como, por exemplo, tem um professor que alertou para mães que amamentam, que tiveram seus filhos recentemente e ainda amamentam, e fazem uso de hortelã-pimenta, por exemplo. Tem artigos científicos que indicam que hortelã-pimenta para mães que amamentam pode, não necessariamente vai fazer isso. Espera que a minha gata está querendo participar da live aqui. Pode reduzir a produção de leite, por exemplo. Significa que eu tenho uma paciente que amamenta, ela usa o hortelã-pimenta, mas isso não aconteceu com ela. Eu falei assim, Mário, olha, continua usando. Eu alertei, né? Que ela gostou do hortelã-pimenta. Mas eu fiz um alerta, olha, observe se não vai diminuir a sua produção de leite. E ela ficou observando. Então, assim, é sempre a cautela, entendeu? Então, fica a dica, né? Então, isso foi que os professores comentaram naquela época e os artigos que eles demonstraram para a gente na época do período letivo.
Acho que eu respondi a pergunta, né? Propriedades dos óleos essenciais. Gente, aqui eu estou citando só algumas, porque são várias. Ó, a ação analgésica tem lavanda, o óleo de pinho, hortelã-pimenta, estimulantes do sono, a própria lavanda de novo. A lavanda é um coringa, né? Camomila romana, manjerona, os antivirais, o eucalipto, alecrim, melaleuca, hortelã-pimenta de novo, manjericão, que é fantástico, anticatarrais, o próprio manjericão de novo, a melissa também é excelente para o trato respiratório, o alecrim, os equilibrantes, né, que equilibram o humor, ou até mesmo ativam, como uma bergamota. O gerânio, o óleo de rosas é um dos meus preferidos. Os descongestionantes, aqui é quase que evidente, né? O hortelã-pimenta, que a gente faz o uso, ele faz aquela liberação da via aérea completamente, quase que instantaneamente. A sálvia, o pinho, o alecrim também. Imunoestimulantes, o limão, o olíbano. O olíbano é fantástico, gente. Pena que é tão caro, né? Dependendo da marca, mas o olíbano, ele é um óleo que é conhecido como o rei dos óleos, né? Quem não conhece o olíbano com essa nomenclatura também pode reconhecê-lo como frankincense ou boswellia, que é o princípio ativo. Os estimulantes mentais, o alecrim, que é fantástico, né, para foco, e hortelã-pimenta também é muito bom. Aqui vou falar um pouquinho das experiências pessoais. Algumas, né? São tantas positivas com a Ana Valentina, com a minha filha. Por exemplo, logo no comecinho, quando há cerca de um ano, por aí, quando eu comecei assim, bem timidamente, utilizar ainda, eu não tinha começado a fazer o meu curso de aromaterapia, bem timidamente, a usar os óleos essenciais com a minha filha. A primeira experiência positiva que eu tive com ela foi utilizando lavanda. Ela tinha uma apresentação escolar e todo ano a gente colecionava aquelas frustrações. Ela subia no palco, ficava alguns segundos e descia, ou com medo, né, ou porque o som estava muito alto, ela ficava receosa de subir no palco, ou seja, ela dificilmente se apresentava. E esse ano especificamente, seguindo a orientação de uma amiga que já usava óleo essencial nessa época, e também de outros colegas que também usavam, né? Eu não tinha feito o curso de aromaterapia ainda, como eu falei. Eu usei o óleo de lavanda. Exatamente como me disseram. Fiz a diluição bonitinha e comecei a usar óleo de lavanda logo de manhã cedo nela, antes dela ir para a apresentação. E, para minha grata felicidade, ela se comportou super bem. Ela aceitou subir no palco, fez a apresentação toda. E eu chorei rios de lágrimas de felicidade naquele momento, né? E assim, pode não ter sido. As pessoas me perguntam, mas como é que você sabe que foi o óleo essencial? Pode não ter sido. Pode ter sido simplesmente porque aquele dia ela acordou bem, né? Dormiu bem, acordou bem, resolveu subir no palco e fazer a apresentação. Mas por que eu acredito que o óleo essencial fez uma diferença? Porque eu fazia isso todos os anos. E assim, nada de diferente eu notava, né? E ela sempre com medo, e eu acho que o óleo de lavanda trouxe aquela serenidade que precisava, um pouco de confiança para que ela pudesse subir no palco e fazer a apresentação. Eu só sei que funcionou. Né? Então, assim, eu tenho grandes felicidades, grandes conquistas, grandes memórias daquele dia. Assim como tenho, por exemplo, com uma das primeiras prescrições que a nutricionista da minha filha fez para ela, foi com o óleo de melaleuca e o orégano para o fungo. Ela ensinou a fazer a manipulação, fazer a diluição segura. O orégano, ela ensinou, inclusive, a colocar no óleo para ingestão. Ela ensinou a colocar no vidro de azeite de oliva extra virgem, né, para fazer um azeite potente como se fosse um fungicida, adicionando alho, orégano e teve um terceiro óleo essencial, agora não... o de limão, pronto, tá aqui.
para fazer como se fosse um fungicida. Então, você adiciona o azeite de oliva na comida. E o melaleuca era adicionando numa colher de sopa, colocava uma colher de óleo carreador, de óleo de coco, né? Com umas 2 gotinhas de melaleuca. Eu fazia massagem no umbigo e fazia nos pés. Com isso, demorou um pouquinho, mas ela parou de roer unha, graças a Deus. Mas não foi só óleo essencial, ela tomou também um manipulado também para combater o fungo. Mas assim, não demorou tanto, mas tem muito tempo que ela não tem fungo mais. Então foi positivo. Uma feliz também conquista foi para a fala. E aqui, gente, eu sempre faço questão de ressaltar que ela nunca foi tratada só com óleo essencial, estou reforçando. Para a fala também, ela tem uma suplementação, que é o Perzine, que dá um suporte para a fala fantástico. Ela tem enzimas digestivas que também auxiliam no processo digestório, que favorecem também o desenvolvimento dela e auxilia de forma bem mais ampla. E eu introduzi que a gente tem um blend numa marca específica que se chama DDR Prime. Ele é conhecido como óleo da fala. E de fato, assim, pode ser coincidência, volto a dizer, que ela recebe essa suplementação, mas que o DDR Prime fez muita diferença para a fala. Ele é como se ele destravasse a fala da criança. Ela começa a falar mais, e eu observei isso nela, a partir do momento que eu usei essa suplementação e usei o DDR Prime. Muito positivo. Foco, concentração e memória. Para ela, eu já fiz nessa sinergia, usando lavanda, hortelã-pimenta e manjericão. Porque a sinergia desses 3 óleos é muito favorável para foco, concentração e memória. E aqui, só para quem tiver dúvida da tabela de diluição, que eu posso disponibilizar depois, eu respeitei também aquela quantidade na época ela estava com 5 anos, quando eu comecei a fazer esse. Então, eu coloquei 5 gotinhas no vidro de 10 ml. Para ela. E nos quadros respiratórios, que é a maior conquista que se obtém até hoje. Ela teve um espaço. Ela usava muito mais remédios para o trato respiratório. Vivia lavando o narizinho dela com soro, né? E depois da administração e da inserção dos óleos essenciais, essas crises elas diminuíram muito. Às vezes ela chegava a tomar antibiótico 3 vezes no ano, né? E a última vez que ela tomou, tinha mais ou menos, acho que tinha quase 1 ano que ela não tinha tomado. Significa que ela nunca mais teve? Não, ela teve. Mas que as crises, às vezes, elas vêm com muito menor intensidade e de forma muito mais espaçada, né? Então, aos poucos, a gente vai conquistando uma imunidade melhor, né? Através, volto a dizer, alimentação, suplementação e óleos essenciais. E para o sono, como eu falei, aqui a Melissa, tá vendo? Gosto muito de usar o lavanda, a megerona, o vetiver e a melissa. Mas eu uso outros. Uso também os óleos cítricos, porque o óleo de laranja é muito bom também para o sono. Gilmara, Oi. um minutinho antes de você continuar, porque tem as perguntinhas. Tá. Se você tem algum óleo que você tenha percebido alguma experiência em relação ao ranger dos dentes, que é muito comum na síndrome de Down essa coisa do ranger do dente, né? Então, você tem algum indicado para isso? Olha, antes de falar, assim, é um costume, né? Antes de falar de óleo essencial para ranger dos dentes, eu diria, procure um profissional que possa minimamente solicitar, por exemplo, quem faz isso para minha filha é a nutricionista dela, solicitar um exame de fungo ou de metais pesados, exame de sangue. Por quê? O ranger dos dentes, pelo menos, a minha filha ela não tem muito disso, ela tem outras estereotipias. Eu enxergo como uma estereotipia muito associada a altas doses de metais pesados no organismo.
Então, pode não ser? Pode. Mas como é que você vai ter certeza disso? Só aferindo. Tá? Então, às vezes, só o óleo essencial pode não ser suficiente, tá certo? E eu reputo que não seja. Então, é necessário você aferir através do exame de sangue. E fazer também, aproveita para fazer também de fungos, tá? Metais pesados por quê? Por exemplo, hoje em dia, dependendo do tipo de alimentação que a criança tenha, a pessoa tenha, se ingere muito peixe. Peixe tem mercúrio, né? Dependendo do tipo de peixe, tem altas doses de mercúrio. Então, essas substâncias vão se depositando no organismo. Se for uma criança, por exemplo, mexe com maquiagem demais, se não for maquiagem vegana, dá-lhe chumbo, junta chumbo. Se a criança vai muito para a piscina, cloro. Para tapar, que, né? Quem toma muito suco de caixinha, a parte de dentro do suco da caixinha de suco, alumínio, né? Alumínio, panelas. Dizem que as melhores, ainda não cheguei nesse nível, as melhores panelas que não soltam nenhum tipo de contaminante são as de vidro. Mas cozinhar em panela de vidro eu vou contar para vocês que tem que ter muita arte, porque queima tudo. Né? Aqui em casa eu troquei por panelas de cerâmica, né? Que são favoráveis, não de alumínio, porque alumínio é contaminante. A mesma coisa, o flúor da pasta de dente. O flúor é um contaminante pesado para os nossos filhos. Então, assim, imagine aí a carga de contaminante. Todo dia. Outra pergunta. Tem que fazer processos de detoxificação do fígado, né? A nutricionista faz tudo isso. E o ranger do dente tende a ceder, se você fizer isso. E com o suporte dos óleos essenciais, você pode fazer isso. Com qual? A gente pode fazer um com melaleuca também. Se for fungo, por exemplo, depende, né? É necessário você fazer esses exames para você aferir o que pode ser. Entendeu? Pode ser ansiedade, mas você tem que, né? O que a criança, ela está fazendo alguma coisa de diferente, tem alguma coisa que pode estar deixando ela ansiosa para ranger os dentes, né? Por exemplo, eu tenho bruxismo, eu faço isso de forma automática à noite. Tinha uma época que eu estava tão estressada que eu fincava as unhas assim, ó, na minha mão, que era estresse no trabalho, entendeu? Então depende da origem. Não dá para prescrever o óleo essencial sem você saber minimamente a causa. O que pode estar causando isso? Outra pergunta é em relação ao blend para foco. Está perguntando se você usa tópico ou no difusor. Ou por inalação. Se você usa tópico ou por inalação. Você pode usar das duas formas. Eu gosto muito da forma tópica, porque quando você coloca assim, por exemplo, a criança vai para a escola, né? Dependendo da idade da criança, você já pode... O difícil é você escolher o melhor horário, né? Se ela estuda de manhã cedo, você já pode abrir o seu blend com os 3 óleozinhos, já faz a massagem na linha da coluna, né? Pode fazer na sola dos pés e pode fazer no pulso também. Ou pode colocar essa sinergia num colarzinho difusor para a criança ir para a escola, entendeu? Lembrando que a gente faz aqueles testes antes, né? Para saber se não tem alergia. E pode também colocar no difusor. Por exemplo, a gente está em época de pandemia. Não sei se a criança né? Se estiver indo para a escola, ok, fica mais difícil. Mas se ela estiver em casa, você pode ir trocando esses óleos essenciais no difusor. Pode até colocar os 3, não tem problema. Mas eu recomendo começar com um de cada vez. Tem outra pergunta? Não, tem uma pergunta aqui, mas eu vou responder que você já falou no início, que depois a pessoa pode retomar, que é a pergunta do uso oral, tópico e no difusor. Certo. Você já conversou sobre isso no início da live, né? Aí eu vou, né? Porque senão a gente vai voltando. Vou acelerar aqui, né? Pronto. Eu terminei a parte anterior, deixa eu ver. Terminei. Pronto. Acho que a maioria daqui eu já falei dessas dicas e cuidados importantes. Essa não. Sempre conferir a validade do produto.
algumas marcas, a validade, você tem que levantar o selinho aqui assim, olha. Por exemplo, gente, eu tô aqui, mas eu tenho minha marca preferida, mas eu não tô aqui para fazer recomendação de marca A ou B, tá certo? Contanto que vocês confiem nessa marca, busquem marcas que têm selo de pureza, de preferência, né? E aí você vê a validade aqui dentro, por exemplo, certo? Normalmente, um óleo essencial, ele tem uma durabilidade de 2 a 3 anos, dependendo da marca. Evite óleos armazenados em recipientes de plástico. A gente já falou por quê, né? Por conta da reação química que ele tem com o plástico. Transparentes claros por conta da incidência da luz solar e da reação química que eles podem ter, né? Uma passagem de luz. Já falei que os óleos essenciais são fotossensíveis, eles causam reação ao contato com a luz do sol, né? Já falei dos óleos essenciais dermocáusticos. Falei que eles são voláteis, altamente concentrados. Já falei cuidado com receitas prontas, veiculadas na internet, sobretudo quando incluírem óleos essenciais dermocáusticos, como a canela, o orégano. Evite grandes concentrações de óleos essenciais, porque eles podem causar uma toxicidade para o seu organismo. Pronto. Obrigada, Namastê, gratidão. Eu não sei se eu fui clara, não sei se eu fui objetiva. Nossa, um aulão. Tantas dicas numa live só, não sei nem dizer. Excelente, estão falando aqui. E realmente, assim, muitas e muitas dicas. Eu tive que me ausentar um pouquinho, porque hoje eu estou sem Maíra. Estou com Maíra, mas sem ninguém, sozinha. E aí ela estava tendo aqui com a físio dela, estava aqui, fiz o respiratório, foi embora, e aí eu fui passar o olho para ver, né, como é que estava. E agora estamos com o auxílio de Peppa, minha babá, Peppa Pig. Mas foi muito bacana, Gilmara, o pedaço que eu acompanhei, mas vou rever o resto, porque com certeza eu devo ter perdido aí nessa minha saidinha aí algumas dicas bem importantes. E eu quero agradecer muito, assim, estou muito, muito feliz de você ter vindo. E acho que também fiz uma amiga nesse processo aí da gente trocando as coisas, né? Conversando, se preparando para a live. Acabamos descobrindo várias coisas em comum. Então, estou muito feliz, agradeço muito a sua participação. E eu o convite. Obrigada. Obrigada, Gilmara. Depois você dá a dica do difusor para gente. Ah, tá. Com certeza. Dou sim. Qual difusor melhor? Então, Porque eu tenho tá lá no quarto da minha filha. Esse difusor, ele, na verdade, eu comprei de uma amiga minha que tem mais estrada, mais tempo que eu na aromaterapia. Ela é mãe de uma criança autista. Respeito muito ela, recebo muitas dicas. Ela já tá nessa estrada há bem mais tempo do que eu, né? Entrei na aromaterapia para conseguir dar um suporte integrativo maior para minha filha, para o bem-estar e para a saúde dela. Mas eu comprei dela esse difusor. Ela traz alguns difusores dos Estados Unidos. Eu acho que esse difusor não tem no Brasil. Entendi. Mas eu vou ver a marca e eu falo para vocês. Ele é muito bom. Eu tenho tido muita notícia de que a durabilidade do difusor não está boa. Sabe? Mas você falou da questão do lavar, né? Tem que fazer a asepsia dele. Você não pode usar, sempre use água filtrada, não use água de torneira, porque a água de torneira tem cloro, né? Então ele corrói aquela parte de plástico. Ô, Gilmara, eu já vi uma coisa de falarem, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, de passar um algodãozinho, às vezes, ou um papel, ou qualquer coisa no difusor, com álcool, para tirar a parte gordura. Eu acho isso esquisito. Não, sabão de coco, gente, no máximo. O álcool, ele resseca o plástico. Com o tempo, você pode diminuir a qualidade da durabilidade do seu aparelho. Observem que ele não, infelizmente, ele não é vidro, né? Não sei nem se é plástico aquela substância, um acrílico, um negócio, a maioria deles, né? Ou uma resina, eu não sei o que é aquilo. Mas, via de regra, o álcool, ele resseca essas substâncias, né? Então, pode torná-lo mais sensível. Eu recomendo lavar só com sabão de coco mesmo. Mas cuidado com as partes elétricas, né? Pode ser com uma esponjinha
ou com um papel, mesmo com um pouco de sabão de coco, e tirar aquelas impurezas, né? Que o óleo, principalmente dependendo da viscosidade, por exemplo, O cravo, aquele óleo de cravo, ele fica, né, uma coisa agarrada assim, que é um negócio. Exatamente. O vetiver também é assim, extremamente denso. Então, tem que realmente fazer asepsia. Se você tiver um pouco mais de cuidado, assim, todos os dias, terminou de usar, joga aquela aguinha fora e passa o papel, já ajuda muito. Muito mesmo. Que aí ele não se deposita ali naquela... Não deixar, né? Tipo, acabou de usar, passa. Exatamente. Eu faço o contrário, eu já faço errado. Eu faço quando eu vou usar, eu passo antes. Mas aí já ficou, né? Na noite anterior, né? Já tava... A durabilidade do seu difusor. E são tão caros, né? Pois é. Tão preciosos. Ave Maria. Pois é. Aqui em casa eu tenho um em cada ambiente. Alô. Isso era uma outra coisa que eu ia te falar, te perguntar, porque eu comecei pensando, pra que eu vou precisar de 10 difusores em cada pedaço da casa? Eu vou comprar um só, e aí eu boto, né, no quarto dela, se ela for usar, na sala, se eu for usar. E aí, com o tempo, eu vi que essa minha ideia era muito romântica e que não ia funcionar, porque eu precisava pelo menos de um no quarto para ela e um no quarto para mim. E aí eu percebia que eu já estava tirando do quarto e botando na sala. Com o tempo você vai ficando meio apegado e vai ver que esse escravo de Jory não funciona muito bem. E o que eu percebo, por exemplo, pelo menos para mim, né, minha experiência, da minha filha, eu deixo, às vezes eu não limpo todos os dias, eu deixo de um dia para o outro. Como esse dela, ele é altamente rentável, né? Ele realmente aproveita bem aquela água. Eu deixo de um dia para o outro, então aproveita um pouco daquela substância que eu coloquei para ela e adiciono outra, por exemplo, eu só complemento a água. Então, assim, eu não preciso esvaziar aquele recipiente naquele dia, vou deixar lá 2 dias, né? E já no meu quarto eu tenho outro óleo essencial. Eu não quero jogar esse aqui fora. O óleo é tão precioso, às vezes só chegou até a metade da difusão, né? Boa. E, entendeu? E eu não quero jogar fora, posso complementar, não tem problema. Não vai trazer um prejuízo de um dia para o outro, né? O óleo essencial, sobretudo a água, ele não se mistura com o óleo essencial, mas ele acaba preservando. Você pode observar que ele vai guardar ainda um pouco das propriedades dele. Isso que eu ia perguntar, se deixa ficar ali, se tem um problema, né? Ele estando fechadinho, porque também eu não vejo problema, não. Até porque o óleo, dependendo do óleo, eles são muito densos, né? Você observa que ele fica aquela marquinha ali na água ainda, né? Sim. Eu aproveito. Olha, tão caro, né? Vai ficar jogando fora assim. Dá uma dó se jogar aquela aguinha fora. Principalmente quando o seu óleo tá acabando, você usou, tipo, você já viu que já tá diminuindo. E uma dica que eu vejo muito, e eu acho tão legal, que as pessoas fazem assim, você sabe que essa tampinha ela solta, né? E você pode mergulhar o óleo essencial no difusor, naquela água, deixa ali de molho um tempinho, e depois tira o vidro. Aí, aquele restinho que você quer tirar e não consegue, pelo menos aí você aproveita ali. Pega as últimas gotinhas. Gotinhas, exatamente. Aqueles caríssimos, né? Tipo o Líbano que você tava falando, né? Esse daí eu não cheguei. Na loja. Exatamente. Fica a dica também. Então tá, gente, vamos, acho que, né, foi uma live longuíssima e cheia de conteúdo, não, porque foi assim, muita informação. Então, mais uma vez, muito obrigada, Gilmara. A live vai ficar gravada, quem não teve a oportunidade de ver, ou quem quiser ver de novo, eu vou ser uma dessas pessoas para poder anotar tudo que foi falado, que deu muita dica bacana. Quero aproveitar para agradecer a Cid, que eu sempre esqueço de agradecer, e se não fosse por ela, a gente não estaria aqui, porque eles são os donos dessa conta do Zoom, que deixa a gente utilizar, que não tem hora para acabar, que a gente pode ficar aqui batendo esse papo. Então, muito obrigada ao Léo, da Cid, por poder disponibilizar essa conta para a gente do Zoom, poder proporcionar a gente estar aqui. E a Kelly, também, como sempre, parceirona, segurando aí a onda, correndo aqui com a Maíra, Kelly lá. Juntas. Tem alguma coisa aí para falar, Kelly? Obrigada, viu, Gilmara? Depois eu vou te perturbar lá no... Isso, é um prazer. Quero dizer que estou à disposição, viu? Conversar eu posso mandar para você
Gabi, a tabela de diluição, aí você vê a melhor forma de Disponibilizar. pessoal, Disponibilizar. É, eu estava pensando sobre isso. Eu pensei em colocar na edição do vídeo, colocar a tabela no final, talvez. Aí a pessoa pode fazer um print. Eu tenho mais de uma. Eu vou ver se eu resgato uma que o meu professor passou. Achei ela mais didática. E eu mando para você. Ótimo. Tá Obrigadão, bom. Mara. Gente, muito obrigada. Boa noite para todo mundo. E Obrigada. a gente vai se falando. E nas próximas lives a gente acompanha o Chat 21 aí nos canais todos, nas mídias todas. Ah, tem um monte de mensagem aqui, Gilmara, acabou de entrar. Todo mundo falando muito obrigada, que a live foi excelente, muito boa. Obrigada, agradecendo. Muito obrigada. E até a próxima. Até assim. Beijo. Tchau, tchau.